Olá! O presidente da República sancionou a nova lei da adoção, mas com vetos. Algumas mudanças prometem acelerar o processo para adotar menores de idade no Brasil. Sobre estas alterações, nós vamos conversar agora com Fábio Paz, que é o assessor representante da Aldeias Infantis. Olá, Fábio, muito obrigada por participar com a gente. Olá, para nós é um prazer e uma oportunidade de estar debatendo um tema tão importante para a infância no país. E explica pra gente melhor, a lei chegou a ser sancionada, mas depois que vocês perceberam, chegou a informação até vocês, a sociedade civil e entidades relacionadas à adoção aqui no Brasil fizeram pressão para colocar esses vetos, foi isso? Então, na verdade, ela não chegou a ser sancionada, né? O projeto, a lei foi aprovada pelo Senado Federal e encaminhada para a sanção do presidente. E foi nesse período que movimentos, redes, organizações, entre elas as Aldeias Infantis SOS, percebendo a gravidade desta lei aprovada, começou a fazer várias mobilizações, articulações, onde foram geradas notas públicas e foi encaminhado ofício, né, diretamente ao presidente, solicitando o veto de várias partes desta lei. Eu queria te pedir para a gente pontuar alguns dessas partes que vocês acharam que não eram realmente boas para as crianças, para os menores. A primeira delas que eu tenho aqui é a reavaliação das crianças que estão em casas de acolhida ou abrigos a cada 3 meses. Por que esse ponto precisou de um veto? Então, na verdade, a questão desta lei, para nós no Brasil hoje, todos os movimentos que defendem o direito à convivência familiar e comunitária de crianças, nós percebemos que há um grande equívoco de tentar sancionar uma lei dessa natureza, sabendo da estrutura existente hoje, tanto do sistema judiciário, quanto de todo o sistema de garantia de direitos. E aí, por que nós vemos como grave a questão de encurtar prazos e acelerar o processo de adoção? Porque, na maioria dos casos, nós sabemos que o sistema judiciário hoje não tem uma equipe multidisciplinar formada, preparada, e nem dispõe de profissionais com este perfil. Então, diminuir os prazos, estipular alguns prazos curtos, vem cada vez mais acelerar um processo de adoção que por vezes pode ou será equivocado, porque não há um aparato técnico hoje. Nós sabemos que as nossas políticas públicas estão muito bem desenhadas, existem programas, projetos, existem leis, no entanto, a realidade demonstra e apresenta uma outra questão. Não existe uma estrutura hoje qualificada para responder à situação de crianças e adolescentes, muito menos aquelas que estão em alta complexidade, que estão nos serviços de acolhimento ou que estão na fila aí ou no processo de adoção. Então, nós vemos com muita preocupação isso. Um outro ponto que também mexe um pouco com essa questão de prazo, que você até citou, foi o ponto de que crianças que estivessem em abrigos durante 30 dias e nenhum familiar chegasse para pedir a guarda, crianças e adolescentes seriam já colocados na lista de adoção. Esse também foi um ponto sensível. Então, novamente, a questão de prazo. Estipular um prazo breve ou rápido diante de uma estrutura que não funciona, ou que não tem respostas de uma estrutura de um sistema é complicado. E aí a grande preocupação nossa é essa. Como que os juízes vão tomar decisões mediante um sistema que não tem como buscar as famílias de origem, o esgotamento da possibilidade desta criança voltar à sua família de origem, quanto este sistema não consegue responder isso, a adoção não pode, não deve ser o caminho mais rápido ou o caminho único para que essa criança seja bem cuidada ou que esteja num ambiente familiar. Nós acreditamos que tem que ter outras medidas. Então, a preocupação realmente é essa, desse processo beneficiar famílias que querem adotar e não o interesse superior da criança e até mesmo o interesse das famílias, né, que nós sabemos que são famílias de periferia, famílias sempre discriminadas ou que são penalizadas por uma questão que não depende só delas, depende também de
de um aparato e de uma visão e de uma estrutura de Estado. Eu queria falar agora sobre os últimos 2 pontos que eu separei bem rapidamente para a gente conseguir falar dos dois. Essa questão do apadrinhamento financeiro ou afetivo. Vocês também falaram sobre esse ponto, né? Pode explicar rapidamente para a gente? Então, o apadrinhamento afetivo e financeiro, ele é realmente uma boa prática dentro do sistema ou dentro dos serviços de acolhimento no país. A minha organização, por exemplo, tem isso como política internacional. Você não precisa adotar uma criança, mas você pode acolhê-la e adotá-la enquanto um padrinho. Você pode acompanhar o projeto de vida dela, o desenvolvimento dela, junto no serviço, até mesmo junto com a sua família de origem. E nisso você vai estar investindo carinho, afeto e muitas vezes também a questão financeira. Eu quero que esse menino tenha uma oportunidade de uma escola boa, de um lugar de lazer, você pode adotar ele a partir deste apadrinhamento afetivo. Mas só que a nossa grande preocupação é que a política ou a perspectiva do apadrinhamento afetivo não deve ser a ponte para adoções abruptas ou romper com o processo de adoção. Ser padrinho afetivo, ser um padrinho financeiro, não quer dizer que eu estou com a intenção de adotar essa criança, porque isso você cria uma confusão e você vai mais atrapalhar. Então, se esse projeto, se essa proposta for muito bem desenhada, muito bem controlada, esse desvio e este equívoco pode acontecer, de pessoas com interesses outros de buscar o apadrinhamento afetivo para poder, na verdade, adotar essa criança, coisa que não existe diante do processo de adoção. Agora, para a gente, já estamos chegando no final da nossa conversa, o que da nova lei as partes que foram aprovadas, realmente essa nova lei ela vai facilitar a adoção, vai tornar o processo menos burocrático? Então, e aí eu vou ter que ser muito contundente, direto com essa sua pergunta. Nós, dos movimentos, das redes que defendemos que cada criança e adolescente tem direito a viver em uma família e comunidade, nós queremos que o Estado brasileiro reafirme o seu compromisso com a infância e com essas famílias. Nós não acreditamos que um projeto de lei, ou um estatuto da adoção que está sendo proposto agora, é o caminho, a solução para essas crianças. Nós acreditamos que tem que ter um investimento pesado em outras áreas, de saúde, de moradia, de educação, de empregabilidade, de apoio psicológico para essas famílias. Essas atitudes reorganizariam as famílias, é isso que você está dizendo? Reorganizar as famílias pode ser uma saída? Reorganizariam as dinâmicas familiares dessas crianças que foram vitimizadas ou violadas nesses ambientes. E aí nós somos contundentes. Essa lei não nos representa, assim como um estatuto de adoção não nos representa. O que sim nos representa é o processo que existe de adoção, tanto nacional e internacional, que segue uma tramitação normal. Agora, flexibilizar, tentar encurtar prazos para justificar que vai acelerar o processo de adoção num país onde nós sabemos que crianças são acolhidas, crianças são retiradas das suas famílias, e essas crianças são pobres, negras, de periferia, a gente fica muito preocupado realmente de essas crianças serem objetos de uma política que beneficia famílias que obviamente têm o direito de querer adotar, mas essa não é a situação do Brasil. Nós precisamos ter outro nível de investimento nesse país. Eu entendi, Fábio. Muito obrigada pelas suas informações. Com certeza, então, a gente vai continuar acompanhando o desenrolar desses vetos e da própria lei, né? Realmente, a maior preocupação são as crianças. Agradeço pela sua participação, viu? Eu agradeço e estamos abertos, porque agora tem o Estatuto da Adoção tramitando também no Senado. E vamos prestar atenção nisso. Vamos sim. Conte conosco aqui do Futura. Um abraço. Abraço. Olha, muito obrigada ao Fábio, obrigada a você também pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.